Oi, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula de programação? Ok, então vamos lá. Então, agora vamos começar a falar sobre as estruturas condicionais, tá? Vamos lá. Lá no Visual G, vocês aprenderam que para fazer uma estrutura condicional, a gente vai usar aquele comando do se, né? Se então, e se a estrutura for composta, a gente usaria o se com o se não, né? Então vamos ver como é que fica a estrutura condicional aqui em C, tá? O comando se agora vai se chamar if. If é se em inglês, tá? E aí, esse é um comando que faz o computador tomar uma decisão de acordo com o teste. Do mesmo jeitinho que a gente aprendeu lá para algoritmos, tá? Então, a estrutura é essa aqui, ó. If, uma expressão de teste, e logo abaixo a gente coloca a instrução. Esse teste lógico tem que estar entre parênteses, tá? E a instrução tem que ser finalizada com um ponto e vírgula. Então, aqui, prestem atenção, não tem aquela palavrinha do então, tá? É if, somente. If, teste. Então, esse comando aqui, essa instrução, ela vai ser executada se esse teste aqui ele for verdadeiro, tá? O resultado desse teste aqui, que é um teste lógico, sempre vai ser verdadeiro ou falso. Então, esse comando if, gente, ele pode ter uma única instrução, como esse caso aqui, que você tem só uma instrução e um ponto e vírgula, ou você pode ter vários comandos dentro do se, do mesmo jeito que acontecia lá no algoritmo, tá? A diferença aqui é que quando a gente tem várias instruções que pertencem a esse comando do if, a gente precisa colocar isso dentro de abre-chaves e fecha-chaves, tá? Que significa o início e o fim desse comando if, tá? E aí, cada instrução tem que ter o seu próprio ponto e vírgula. Vamos lá, então, ver um exemplo, tá? Então, aqui, ó, aquele exemplo do algoritmo que diz se a pessoa é maior de idade ou não. Então, aqui a gente tem a inclusão da biblioteca de entrada e saída de dados, né? A stdio, que é aquela biblioteca para a gente poder fazer escrever um comando na tela ou ler uma variável, o valor de uma variável, né? Aqui tem a minha função principal main, ó, o abre chaves e fecha chaves dela, o início e o fim. E aqui dentro está o meu programa. Então, eu declarei aqui a variável anos, que vai ser do tipo inteiro, e perguntei, printf, quantos anos você tem? E aí, agora eu vou ler, né? O comando de leitura de dados é o scanf, e aí aqui eu coloco, ó, o tipo de variável que eu vou ler é inteiro, então eu coloco ó, percentual D, e depois eu coloco um i comercial com o nome da variável, que eu declarei aqui como anos. E agora eu faço o meu condicional. Se anos for maior ou igual a 18, escreva na tela, você é maior de idade, tá? Então, eu coloquei apenas um printf para esse comando se. Tá, a verdade é que, como dentro do meu comando se existe apenas um printf, uma única instrução, eu não precisaria ter esse abre chaves e fecha chaves, tá? Quando a gente tem só uma instrução, a gente não precisa colocar abre chaves e fecha chaves. Eu coloquei aqui para ficar mais organizado, tá? Mas se você tirar, não vai dar erro. Vamos testar isso aqui lá no Visual G? Vamos lá. Vou copiar isso aqui, ó. Vou colocar aqui no Visual G. Já abri ó, um novo programa fonte e coloquei aqui, ó. Então, vamos lá. Conferir se está tudo certinho. Quantos anos você tem? Ponto e vírgula. O scanf. Ok. Se eu quiser organizar isso aqui, eu venho aqui em editar e indentar. Pronto, indentei. Ele trouxe tudo. Vou dar um Ctrl Z, não ficou legal. Vou indentar só o si. Tá vendo? Indentar significa dar uma tabulação para dentro. Então, ele aqui é diferente do Visual G, ele só dá uma tabulação. Pronto, que era assim. Vamos lá, funcionar F11, compilar e executar. Precisa salvar antes. Vou salvar aqui, ó, como condicional. Vocês escolhem o nome de vocês. Só para saber aqui, ó, condicional. Ponto, não é CPP, é ponto C. Tem as coisas aqui embaixo, ó. E salvo. Pronto, vamos testar? Vamos lá, vou apertar aqui F11, ó, para compilar e executar.
Já compilou, não apareceu erros aqui. E aqui vamos ver. Quantos anos você tem? Tenho 45. Você é maior de idade, tá? Vamos ver o que acontece. Se eu digitar aqui, por exemplo, 12 anos. Então, ó, não fez nada, tá? Não apareceu mensagem alguma, por quê? Porque aqui a gente está usando só o comando se simples, tá? Sem a condição composta do se não, ok? Então, vamos lá voltar para a nossa aula. Continuando aqui, ó. Então, vamos agora estudar a condição condicional composta, que lá no Visual G, nós aprendemos que é o se com se não, tá? Em inglês, como é que fica isso? If, else, tá? Se e se não. Então, vai ser um comando se, né? Com um teste lógico. Logo abaixo do se, o comando, que vai ser executado se essa condição for verdade. E aqui o se não, e é else em inglês. Então, if, comando faz isso, else, o segundo comando, tá? Então, comando 1 vai ser executado se a expressão for verdadeira, comando 2 se o teste for falso, tá? Então, existe também a possibilidade da gente ter uma lista de comandos a serem executados ao invés de um único, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem vários comandos, aqui eu coloquei comando 1 e comando 2. Para saber que todos eles estão dentro desse if, eu coloco aqui, ó, abre chaves e fecha chaves, indicando que isso aqui é um bloco de comandos, tá? Mesma coisa aqui para o else, eu tenho um bloco de comandos, tá? Então, se eu tiver um único comando, eu não preciso colocar abre chaves e fecha chaves, mas a dica que eu dou para vocês é coloquem sempre, porque às vezes a gente adiciona uma outra instrução depois, né, e esquece de colocar o abre chaves e o fecha chaves. E assim também fica mais fácil de se organizar. Então, vamos lá. O nosso exemplo aqui do algoritmo de maior idade, né? Vamos ver como é que fica então. Ó. Agora, nesse caso, eu quero, caso a condição seja falsa, que apareça na tela essa mensagem aqui, ó, que a pessoa é menor de idade. Tá? Então, eu preciso acrescentar lá naquele meu programa a condição do else. Vamos lá olhar como é? Então, vou lá para o dev. Eu já tenho o meu if aqui, ó. Preciso colocar o else. Como é que a gente faz? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? If, depois que eu fechei o meu bloco de comandos, eu coloco o else. E else. Somente isso. O que é que vai ter no meu se não, no meu else? Vai ter também uma mensagem. Vou organizar isso. E a minha mensagem é: você é menor de idade, tá? Então, vamos ver se funciona. Compilei, executei. Quantos anos você tem? 14 anos. Você é menor de idade. Inclusive, eu digitei errado, né? Menor. Vamos executar de novo. Compilei e executei. Quantos anos você tem? 78. Você é maior de idade. Certo? Então, super fácil, muito parecido com o que vocês já aprenderam lá para o Visual G, tá? Vamos voltar aqui para a nossa aula, então. Então, vamos agora estudar os operadores aritméticos, tá? A gente já trabalhou até com alguns, mas vamos deixar claro aqui quais são os operadores básicos. Então, a gente tem o operador da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão, que são os mesmos lá que vocês já usavam no Visual G. Aqui tem o percentual, que significa o módulo da divisão. Então, esse percentual aqui é equivalente àquele operador mod, que a gente usava lá no Visual G para fazer o par ou ímpar. Lembram? Então, esse operador, ele dá o resto da divisão inteira. E esse mesmo operador aqui da subtração também pode ser usado como um sinal negativo, né? Para dizer que um número é negativo, então ele vai trabalhar como um operador unário. Ok? Vamos também estudar os operadores relacionais, que são aqueles operadores que a gente vai usar para fazer os testes lógicos dos nossos condicionais, tá? Então, essas expressões, lembrando, né, que essas expressões relacionais, os testes lógicos, elas sempre vão retornar verdadeiro ou falso. Então, ó,
Então, a gente vai ter o sinal de maior que, maior ou igual, menor que e menor ou igual. Então, esses 4 aqui são exatamente iguais aos que a gente já usava lá no Visual G, tá? O que a gente tem de diferente aqui é o operador de igualdade, que aqui a gente precisa colocar 2 sinais de igual juntinhos. Por quê? Porque aqui em C a gente usa um único sinal de igualdade para a atribuição, no lugar da setinha, lembram? Então, quando a gente quer fazer um teste de igualdade, por exemplo, A é igual a B, né? Se A for igual a 5, então eu tenho que usar esse tipo de operador aqui, porque é relacional. 2 iguais, tá? E o diferente aqui é exclamação seguido do igual, né? Lá no Visual G a gente usava o símbolo do maior que e menor que juntos. Aqui é assim, exclamação igual. Isso aqui significa diferente, tá? Bom, vamos então aos operadores lógicos. Lembram? São aqueles o i, o ou e o não, né? Que a gente usa para fazer condições compostas. Quando a gente precisa que um teste tenha mais de uma condição. Lembram? Se esse teste for verdade e esse outro teste for verdade, faça esses comandos, tá? Então, nesse caso aqui, os operadores são esses. Então, em C, o operador I é assim, ó, 2 is comerciais coladinhos, tá? O ou é esse aqui, 2 barras verticais. E o não é a exclamação, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar, então, agora, gente, as estruturas condicionais encadeadas, tá? São aquelas que a gente coloca uma estrutura dentro da outra de forma alinhada. Então, aqui, vejam só, a gente tem o comando if, e esse comando if, ele tem, se essa expressão for verdadeira, ele vai executar o comando 1 e o comando 2. Tá aqui, tá? Associado a esse if, eu tenho esse else, tá? Que começa aqui nesse abre-chaves e termina aqui, ó, no fecha-chaves, tá? Dentro desse else aqui, eu tenho um segundo if com esses 2 comandos, o comando 2 e o comando 3, tá? Então, ó, esse abre-chaves e fecha-chaves é desse if, esse de fora é do else e esse daqui desse primeiro if, tá? Então, percebam que essa condição aqui, esse if aqui, esse segundo, só vai ser executado se esse teste aqui de cima for falso, porque ele está dentro do else, tá? Então, a ideia é igualzinho, parecidíssimo com o que vocês estudaram lá no Visual G, tá? O que vai mudar aqui é que em vez da palavra se, a gente está usando if, e em vez do se não, a gente está usando else. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aquele algoritmo que a gente lê 2 números, A e B, e precisa dizer se eles são iguais, se o A é menor do que B ou se o A é maior do que B, tá? Então, como é que ficaria esse algoritmo? A gente já fez ele lá em algoritmos, né? Em Visual G. Então, olha só. A gente tem aqui a biblioteca incluída. Dentro do main, eu vou ter a declaração das 2 variáveis, A e B. Aqui o printf e o scanf para ler e receber esses dados. E o primeiro teste que eu fiz foi, se A for igual a B, tá vendo que o igual aqui tem 2 iguais? Printf, A é igual a B. Tá? Então, o primeiro teste é para saber se são iguais. Se não forem iguais, o que é que eu tenho que fazer? Aqui, meu else é isso tudo aqui, tá? Se A for menor do que B, escreva na tela, A é menor do que B. Else, A é maior do que B, tá? Então, a estrutura é exatamente a mesma que a gente fez lá no Visual G, eu só estou aqui fazendo uma tradução para C, tá? Vamos testar isso aqui lá no Dev. Vamos lá. Copiar aqui, ó. Colar aqui no Dev. Vou apagar tudo isso. Colar. Então, vamos lá. Ó. O printf, digita o valor de A. Aqui, leia o valor de A que é inteiro. Coloquei percentual D. Aqui, digita o valor de B, ó. Percentual D e o B. Então, A. Se A, vou organizar aqui. Vou dar uma indentação.
Se A for igual a B, escreva A igual a B. Ok. Tá vendo? Printf com ponto e vírgula no final. Se não, se A for menor do que B, printf. Estão vendo aqui como está diferente aqui, ó? As chaves, abre chaves e fecha chaves. Mas se vocês quiserem, é só organizar, tá? É só descer aqui, ó, para ficar bonitinho. A é menor do que B. Se não, escreva que A é maior do que B. Prontinho. Desse jeitinho aqui. Ok? Vamos testar? Vamos lá. Digite o valor de A. 6, 8. A é menor do que B, tá? Vamos rolar de novo. Vou só executar agora, tá? Ó, F10, que eu já compilei. 5 e 5. A é igual a B. Ok? Funcionou direitinho, tá? Só prestar atenção aqui, ó. O operador de igualdade é diferente, né? O relacional é igual, igual. E que a gente coloca o se e o se não com abre chaves e fecha chaves. Lembrar de colocar os pontos e vírgulas. Vamos para o próximo. Vamos fazer o famoso algoritmo da média, tá? Aquele algoritmo que a gente lê as notas de um aluno, né? E depois calcula a média. A gente precisa dizer se ele foi aprovado, se ficou em quarta prova ou se foi reprovado. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez na outra aula, tá? O que é que tem aqui, ó? A condição. Se a média calculada foi maior do que 7, ele está aprovado. Se a média ficou entre 3 e 6,9, ele vai para a quarta prova. E se ele tirou menos que 3 na média, ele está reprovado direto, tá? Então, isso aqui que a gente precisa fazer lá no Visual G. Vamos lá? Já está aqui, ó. Vou mostrar para vocês primeiro. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Primeiro, eu cadastrei as variáveis como reais, tá vendo aqui? Como float. E li, ó, as 3 notas, tá? Lembrando que para ler é percentual F, tá? Depois calculei a média. Ó, tá vendo que aqui não uso mais o operador da atribuição, não é a setinha, é um sinal de igual. Calculei a média aqui, ó. Vocês podem calcular de aritmética também, não tem problema. Aqui. Se a média foi maior ou igual a 7, então escreva na tela que ele foi aprovado. Se não, ó, if, else. Se não. Dentro do se não, a gente tem duas situações. Ele pode ter ido para a quarta prova ou pode reprovar direto, né? Então, se ele foi para a quarta prova, a condição é essa. Se a média é maior ou igual a 3 e a média é menor ou igual a 6,9, tá? Então, a gente coloca duas condições e junta com o i, tá? Olha só, aqui no enunciado, eu coloquei aqui dessa forma aqui, ó, média entre 3 e 6,9, como se fosse uma condição só. Lá no C, a gente não tem condições de fazer isso. A gente tem que desmembrar isso aqui em duas condições diferentes. Essa aqui, ó, a média tem que ser maior do que 3 e tem que ser menor ou igual a 6,9, tá? Aí, se isso aqui for verdade, ele vai dizer que ficou em quarta prova. E se não for verdade, ele vai dizer que foi reprovado. Por quê? Ou ele está nessa condição, ou é menor do que 3. Né? Concordam? Por quê? Porque eu já sei que é menor do que 7 quando entra aqui. Né? Se é menor do que 7, só tem duas situações. Ou é menor do que 3 e foi reprovado, ou está entre 3 e 6,9. Né? Vamos testar isso aqui agora. Copiei, ó. Colei aqui no dev. Vamos analisar, tá tudo certinho. Void main, organizar aqui para ficar bonitinho. As notas, calculou a nota aqui, ó. O primeiro se. Se for falso, eu tenho outro se dentro. Tem outro se não, tá? Então, aqui eu vou dar uma tabulaçãozinha.
para ficar legal. Vamos testar? Bom, então digite a primeira nota, 6, a segunda nota, 4 e a terceira, 8. Você ficou em quarta prova, tá? Vamos ver agora a situação que o aluno vai passar. Primeira nota, 8, 9 e 7. Você foi aprovado por média, tá aqui, tá? Agora vamos ver um caso que ele reprova direto? Vamos lá. 2, 4 e 3. Ah, não, ele ainda passou, ficou em quarta prova. Essa média tá muito fácil. Vamos de novo. É possível que ele não reprove agora? Tirou 2, tirou 1 e tirou 3. Agora sim, reprovado. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.